Agora eu vou chegar ali em Jesus, né? Eu já falei do Velho Testamento todo. Eu vou entrar em Jesus agora porque é onde eu vou passar a bola para o Marcos. Em Jesus, nós vamos enxergar novamente a interrupção de continuidade. A impressão que a gente tem é que tudo volta para trás em Jesus. Não volta, mas a impressão é que volta. Vejamos se isso é fato. Em Jesus, Deus está novamente caminhando entre os homens, feito o Éden. Concorda? Deus em Cristo caminhando entre os homens. No Éden, numa posição de superioridade. Em Cristo, numa posição de igualdade. Ele não é mais um diferente, ele é um igual. Ele é gente como a gente, embora Deus caminhando entre nós, ele é gente como a gente. Padece de cansaço. A Bíblia vai dizer que há momentos em que ele deita para descansar. A perna que não aguenta, a sede, angústia, sofrimento, tristeza, decepção, surpresa. Há momentos que se extasia com a fé do ser humano. Então, é Deus caminhando entre os homens numa posição diferenciada da primeira vez em que Deus caminha entre os homens. Em Jesus, Deus está nos oferecendo novamente a arca da salvação. Aí eu estou me referindo agora a Noé. Veja que eu estou indo de novo lá. Adão, Noé, né? Em Jesus nós temos a arca da salvação. Em Jesus, Deus está abençoando todas as nações da terra. Assim como em Abraão. Assim como em Abraão. O mesmo caminho que eu fiz antes, vou fazendo aqui de novo. Por isso que eu falei que quando você olha, a impressão que você tem, isso aqui já não está mais no livro. Se vocês procurarem aqui no livro, isso já não está mais no livro. Já é um pouco das minhas reflexões, juntando mais as coisas, conversas que a gente tem tido. Então, depois, se alguém quiser esse material aqui, eu posso passar o slide para você, porque eu não tenho nem isso escrito, né? Eu tenho isso assim em andamento na minha cabeça, pensando. Então, em Jesus nós temos Deus abençoando todas as nações da terra, assim como foi feito em Abraão. Em Jesus, assim ainda como Abraão, Deus está sacrificando o seu único filho. Da mesma forma que Abraão é instado a oferecer o seu único filho, em Jesus nós temos a repetição dessa história. Só que lá era uma possibilidade, e aqui é uma entrega concreta. Em Cristo é uma entrega concreta. Em Jesus, Deus transforma os usurpadores em filhos do reino. E onde é que ele fez isso lá atrás? Ele fez isso. Não, lá atrás, quando a gente volta lá naquele caminho que eu fiz, depois de Abraão, a gente tem Jacó, quando luta com Deus, o que a gente depreende do texto, né? Aquela figura que a gente usa, que Deus muda o nome dele, né? Jacó significa usurpador, para Israel significa príncipe. O que é um príncipe? É filho do rei, né? Então, em Jesus, Deus nos transforma. Em Jesus nós somos tirados da condição de usurpadores, de enganadores, de pecadores, para a posição de filhos do reino. Mas quando eu coloco filhos do reino, no sentido de reino, né? De novo reinado, de um novo existir, de uma nova possibilidade de ser, né? Em sintonia com as virtudes do reino. Em Jesus, Deus está libertando o seu povo e de novo falando diretamente aos homens, assim como ocorreu em Moisés. Em Moisés, Deus vem, liberta o povo, fala diretamente aos homens.
aqui, de novo, está libertando a humanidade na perspectiva da graça, está se dirigindo ao homem e de novo de uma maneira diferente. Lá, em forma de mandamentos, ordens. Isso pode, isso não pode, faça assim, faça assado. E aqui agora, uma palavra do quê? Quando você olha para Jesus, enxerga aqui esse diálogo, um diálogo do quê? É um diálogo amoroso, compreensivo, perdoador, misericordioso, diferente do mandamento. Aquele que não tem pecado atira também. E interessante que nesse texto alguém chegou a dizer: a lei diz. A lei diz. Sabe aquilo que Deus pediu lá atrás? Então, lá, deve ser apedrejado. Não tem pecado, atira. É uma fala nova. É um relacionar-se novo. Consegue imaginar Jesus nesse momento dizendo: está na lei? Tá bom, pode apedrejar. Não é mais isso. Há uma mudança, e uma mudança substancial. E em certa medida é uma coisa da desobediência. Porque a espiritualidade da época era ter que obedecer ao pé da letra. E ele diz assim: tá bom. Então, quem não tiver pecado, está tiro. Quer dizer, na realidade, ele saiu pela tangente. Ele não disse joga pedra, mas ele também não disse não jogar. Mas é um sinal de maturidade, porque ele joga sobre as pessoas a responsabilidade. Ele não diz apedreja ou não apedreja. Ele diz assim: decidam vocês. E aí, o que é que vocês vão fazer? Decidam. Né? Então é importante a gente enxergar que nós estamos falando de relação de novo. Mas a relação é diferenciada. A relação, ela tem uma cara nova, um jeito novo. Por isso que eu perguntei lá atrás para vocês qual o motivo desse silêncio, desse distanciamento. O que Deus quer com isso? E em Jesus a gente consegue vislumbrar isso de uma maneira clara. Porque, ok, se a humanidade cresceu, se ela amadureceu, se o filho agora é um filho mais velho, peraí, podemos conversar com ele de uma maneira nova. Houve um momento que o filho precisava, vai escovar o dente, vai dormir? Houve. Mas não é mais agora esse momento. A relação mudou. Em Jesus, né, Deus nos dá um novo mandamento. Assim como em Moisés Deus traz o mandamento, aqui em Jesus ele traz também. Qual é? Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Não mais 600 ordens diretas, nem 10 mandamentos. E nem 10 mandamentos. Agora, uma única que foi escuta: amém como vocês amam assim. Novo mandamento vos dou, assim como houve em Moisés, aqui também. Em Jesus, o Verbo se fez carne e vimos o que? O retorno da glória. Lembra que eu falei que a última vez que a nuvem da glória de Deus se manifesta é quando o templo é dedicado, ou seja, o templo ia começar a funcionar, a glória some. E a glória agora que se manifesta, não mais dentro do templo, fora do templo, na rua com qualquer um, em qualquer lugar, né? Vai estar mais para frente. Mas enfim, é interessante ver que a glória de Deus se manifesta em Cristo Jesus, e agora de uma maneira livre, ampla, aberta, não mais circunscrita à figura do templo. Em Jesus temos novamente uma profusão de milagres, concorda ou não? Lembra que eu falei que em Êxodo a profusão de milagres era Deus batendo no peito: eu estou aqui, eu que fiz, é para que saibam que eu estou no meio de vós. É essa a levada do Êxodo. Aqui Jesus faz milagres, mas o milagre não é mais para dizer eu estou aqui, até porque o que é que Jesus dizia para as pessoas ao fazer o milagre? Não fale nada, não faça propaganda disso.
Sabe por quê? Porque esse aqui não é um milagre para dizer estou no meio de vós, olha eu aqui, sou eu que faço. Isso aqui é manifestação do amor. É o amor em ação. É Jesus, é Deus manifestando em Cristo o amor pela dor do ser humano, pelo sofrimento do ser humano. Não é para fazer propaganda, não é para fazer marketing, não é para mijar no posto e dizer sou eu, esse poste aqui é meu. O milagre agora tem uma cara diferente, tem uma razão diferente, e é sempre de socorro. Socorre a mulher que está com febre, socorre o povo que está passando fome. Não é para ele se fazer rei, como o povo até quis fazer por ele ter dado comida. Não, eu não quero isso. Eu atendi uma necessidade, eu socorri as pessoas numa necessidade real delas, que era a fome, que era a doença, que era o ser marginalizado, como o cego à beira do caminho, que é a figura do marginalizado, do marginalizado pela sociedade, os leprosos também, figura do marginalizado pela sociedade. Então o milagre aqui, ele tem uma cara nova, ele tem uma dimensão que o milagre do Êxodo, é completamente diferente do milagre do Êxodo. Em Jesus, nós vemos novamente a relação tensa e conflituosa. Lembra que eu falei? A divindade está longe, está perto, tem conflito. Está longe, tem conflito. Está perto, a gente quer longe. Está longe, a gente quer perto. Bom, Jesus está aqui de novo. E a relação é conflituosa. Mas um detalhe muito importante: a relação de Jesus é conflituosa com quem? Os religiosos, Com os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei. É completamente diferente do conflito do Êxodo. Isso aqui sinaliza. Isso aqui desafia o nosso pensar. E aí? Por que isso? O que é nos ensinado? O que é proposto? Em Jesus temos ainda, porque isso começa no Éden, vem perpassando toda a história da relação de Deus com o homem, e em Jesus ainda há a valorização da independência do homem, no sentido de quando Jesus joga as coisas para as pessoas decidirem, quando o Senhor Jesus diz, bom, aquele que quiser ser meu discípulo, não é mais ordem, não é mais uma imposição, é uma cláusula condicional, aquele que quiser ser, eu posso não querer ser seguidor, ser discípulo, aquele que quiser ser meu discípulo, deixa tudo que tem, sim. A valorização da mulher. Então, em Jesus ainda há esse movimento que começa lá atrás da valorização da independência do ser humano. A crucificação inclui tanto o auge da ocultação da face de Deus, mas também a reconciliação. Vamos ver se isso é verdade? O auge da ocultação da face de Deus se dá no momento em que agora o Senhor Jesus, muito provavelmente falando em nosso nome, não só dele, mas ele que era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, dizendo, por que me abandonaste? Por que me deixou sozinho? Por que ocultaste de mim a tua face? A crucificação é Deus ali, é Deus em Cristo, mas a percepção do abandono, da cisão, da ruptura, do silêncio. E ao mesmo tempo, é Deus em Cristo reconciliando consigo. A cruz é esse ápice da ocultação da face de Deus, do silêncio de Deus e da reconciliação, uma nova forma de diálogo, de relação, de tratamento do pecado, tudo novo.
no ato da crucificação do Senhor Jesus. Terminando agora, passar com Marcos. Será o abandono parte do processo da salvação? Não vou responder. Será o abandono, entre aspas, o silêncio, a distância, a não presença ostensiva, parte do processo de salvação? Parte do processo de tratar o ser humano? Em Jesus, Deus puxa a corda. No Velho Testamento, é nítido que a salvação é uma corda que Deus joga. No Velho Testamento, você agarra a corda e você se esforça por subir a corda. Obedeça a isso, aquilo, né? Tem que obedecer os mandamentos. Você se esforçando por subir. É claro, é nítido que em Jesus você só agarra a corda, que puxa a corda. Que é a questão do mérito. Não há mérito. Você não é bom. Deus puxa. Não é mais eu me matando, me esforçando, lutando para ter a salvação, para subir. Você não é bom. Ele puxa. O tempo como celebração da ausência, né? Eu havia dito para vocês lá atrás que, até era uma conversa com o Marcos, a gente colocou que o tempo, naquele momento, era a celebração da ausência. Na crucificação, isso acaba, todos nós sabemos disso, né? No momento em que o véu se rasga de alto a baixo, e o que é tirado da equação? O mediador, o intermediário, ele é tirado da equação. Quando nós dissemos aqui que Marcos, se não me engano, falou essa frase, de que eu sou Cristo na vida das pessoas, eu fico pensando, às vezes num beco qualquer de um bairro pobre, aquela mulher trabalhadora que chega em casa aflita com um problema qualquer, descobre que está grávida do namorado, já tem um filho, mal consegue sustentar esse filho. Se ela entrar na igreja, ela leva o sermão. Por que ela fez isso, onde ela estava com a cabeça. Mas muito provavelmente tem do lado da casa dela uma amiga, que às vezes nem uma igreja frequenta, que vai abraçar ela e vai dizer assim: fica tranquilo, Deus te ajuda. Fica tranquilo, Deus te ajuda. Quem é sacerdote nessa hora? Quem é ministro de Deus para a vida das pessoas nesse momento? Então, nós somos evangélicos, sabemos o quão representativo é que esse véu se rasgue do alto para baixo. Quão representativo é que ele se rasgue, porque agora não há mais nada que me impeça. Hebreus vai dizer: agora temos livre acesso ao trono da graça e devemos entrar com ousadia. Isso. Eu posso entrar no Santo dos Santos agora. E antes eu não podia morrer, né, com o sacerdote, com medo de ter cometido um pecado que tinha que entrar com a cordinha amarrada. Não tem mais. Então, isso aqui é ruptura também. Talvez porque, assim como o salmista já tinha dito de maneira muito clara, né, nos Salmos, John Wesley não disse nada novo quando ele disse que o mundo é minha paróquia. O salmista já havia dito isso. Quando você lê o Salmo 29, quando você lê o Salmo 29, se você olhar para a poesia, você vai entender que Deus está dizendo aqui que o templo dele é o mundo. Não é o templo que inclusive foi destruído. O templo que foi dedicado foi destruído. Não, o templo é o mundo. Então a gente vê assim, né? A voz do Senhor ouve-se por sobre as águas.
o Deus da glória faz o quê? Troveja. Muito provavelmente o salmista está na sacada do palácio ali, olhando uma chuva que está caindo ali na região, e ele ouve um trovão, e ele tem essa inspiração de escrever esse salmo, de dizer: a voz do Senhor está por sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então está caindo uma tempestade doida, está relampeando, e o Senhor lança labaredas de fogo, raio, né? E o salmista está ali contemplando isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz a corça dar a luz, desnuda a floresta do raio que cai e quebra o cedro do Líbano. E aí o salmista olha e diz: e no seu templo? Que templo? Que templo? Ele está na sacada do palácio, ele está olhando para fora, ele está olhando para a vida, para o mundo, para o céu, para a chuva, para o trovão, para o relâmpago, e ele diz assim: e no seu templo tudo diz glória. E quando o véu se rasga de alto a baixo, eu penso que é isso aqui. Deus está dizendo: meu templo é a vida, é tudo. Não estou num endereço X, não estou num lugar tal, no morro tal. Meu templo é a vida. É isso que o salmista diz. Aliás, vale a pena ler esse salmo inteiro. Eu cortei para caber aqui, mas é muito bonito. Bom, para encerrar, eu vou dizer assim: levantei um monte de coisa aqui, coisas que desde o tsunami de 2004 eu só venho pensando. Por isso que eu comecei dizendo que o Marcos contou a história do cara que eu queria esquecer tudo que eu aprendi na faculdade, e eu não fiz muita questão de continuar lembrando o que eu aprendi quando eu estudei teologia sistemática. Fiz questão nenhuma. Porque a teologia não é capaz de abarcar o transbordamento de Deus, e Deus transborda assim. Então, eu esqueci muita coisa. Tem coisa que se perguntar para mim, não vou lembrar direito, porque eu não tenho feito a mínima questão de ler, de estudar. Não que eu estou jogando tudo pela janela. Eu guardo o fundamental, né, que é o que a gente sempre aprende. Guardo o fundamental, que Cristo é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio para nos salvar dos nossos pecados, não há mérito em nós, graças. Eu não esqueço. Mas há uma série de outras tentativas de conter Deus, não faço nenhuma questão de lembrar. Ainda porque, encerrando onde eu comecei, esse momento de tsunami na Ásia é algo que acontece na minha vida de forma absolutamente espontânea, natural, orgânica, assim. Veio para mim. Mas, recentemente, uns anos atrás, eu até descobri que tudo aquilo que eu estava pensando não era novo. Aí, quem um dia tiver curiosidade de conhecer, e não posso dizer que eu sou adepto dessa teologia, de novo, acho que a teologia nunca pode abarcar o transbordamento de Deus, mas eu descobri que essas coisas que eu comecei a pensar sozinho no meu canto em casa, sem ter lido nenhum livro a respeito disso. Tem nome, chama teologia relacional. Né? Quem quiser conhecer um pouco, você pode procurar. Tem uma coisa aí que o pessoal chama de teologia relacional. Eu ainda estou fora disso, porque eu não quero me permitir conter, me limitar em função de que agora a gente tem uma nova teologia sistemática, muito embora diferenciada, mas não deixa de ser uma sistematização de teologia. Então eu vou terminar dizendo assim: olha, há muitas coisas encobertas para mim, muitas coisas encobertas para vocês. Como diz o texto, essas coisas pertencem ao Senhor. Não. Então eu ainda vou continuar dizendo: não sei, para um monte de coisa, porque eu realmente não sei. E seria suspeito se eu soubesse. Muito suspeito. Quando se trata de Deus, seria muito suspeito se eu soubesse. Então eu continuo não sabendo. As reveladas pertencem a nós, os nossos filhos.
para que sigamos dentro dessa palavra. Então, essa é a minha perspectiva, né? Muito pouco acadêmica, se você pensar, muito vida, muito da minha relação, do meu andar com Deus. E do imenso privilégio que eu tenho de estar numa congregação hoje que me permite compartilhar com eles esses vislumbres. Né? Então, mesmo se aplica a vocês. Eu imagino que talvez vocês fizessem agora um monte de perguntas para as quais talvez eu dissesse ainda não sei. Não sei nem se você. Esse estudo que eu pude apresentar até agora faz muito sentido para mim. E o meu desejo é que, eu espero que tenha feito algum sentido, tenha encontrado eco nas perguntas e nas questões que vocês têm em relação a Deus. Nem que seja essa questão tão simples que a gente ouve sempre na boca das pessoas por aí, que é: se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que Ele não faz hoje o que Ele já fez lá atrás? Por que Ele não se manifesta daquela forma poderosa hoje, como Ele já fez antigamente? Então, que sirva aí para reflexão de vocês, para tirar Deus da caixinha, talvez. E eu agradeço aí a oportunidade que vocês me deram, o convite do Marcos.